Boa noite, eu sou Wellington Correia da Silva, aluno de Fitopatologia Aplicada da Faculdade Evangélica de Goianésia. Vou falar sobre a cultura do algodão, suas principais doenças e métodos de controle. O algodão é uma cultura muito importante para o Brasil. O Brasil é o segundo país com o maior número de produção de algodão do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Segundo a Conab, a safra de 2020 a 2021 foi estimada a cerca de 2,8 milhões de toneladas de algodão em pluma. E para manter uma boa produção, é necessário ficar atento às doenças que ocorrem durante o ciclo da cultura e sempre realizar um bom manejo. Falar agora sobre a mancha da ramulária. A mancha da ramulária é considerada a principal doença do algodoeiro, pois ela causa muitos danos nas plantas, sendo causada pelo fungo Ramularia aureola. Essa doença está ligada à redução da área sadia das folhas, redução da fotossíntese, senescência antecipada, secamento foliar completo e desfolha precoce em situações de alta severidade. Falar sobre os sintomas. Os sintomas da doença manifestam-se em ambas as faces da folha, consistindo inicialmente em lesões angulosas ou de formato irregular, delimitadas pelas nervuras. Apresenta coloração branca e aspecto polvorulento, caracterizado pela esporulação do fungo, sobretudo na face inferior da folha, causando necrose abaixo da camada de esporos. A doença também pode afetar a maçã do bacheiro, causando podridão. Pois bem, aqui pelo pesquisado mostra que essa mancha da ramulária causa muito dano à planta do algodoeiro, pois ela atrapalha na fotossíntese, é, faz secamento das folhas, redução das folhas sadias, ou seja, com base na separação lá de McNews, a mancha da ramulária se encaixa no quinto grupo de doenças, que é o que atrapalha na fotossíntese. E ela também, como foi dito aqui, ela também afeta a maçã, né? A maçã do bacheiro, causando podridão. A maçã é o fruto do algodoeiro, é onde vai nascer o algodão ali. Medidas de manejo. Atualmente, a principal forma de controle dessa doença é por aplicações de fungicidas. E é sugerido que misture 2 fungicidas para diminuir o risco de resistência do fungo. Também há outros métodos de controle, como rotação de cultura, a destruição de solqueiras, que é um método bem importante, variedades resistentes e utilização de reguladores de crescimento e espaçamento entre linhas adequadas. Mancha angular. A mancha angular do algodoeiro é causada pela bactéria Xanthomonas citri, da subespécie Malvacearum, que sobrevive em restos de culturas ou em sementes. Como aqui é dito, né, ela sobrevive em restos de culturas, então ela é uma bactéria uma bactéria saprófita, né, que sobrevive de restos de culturas e também em sementes. Então ela pode tanto afetar no começo, né, afetar a semente ali, ou o órgão de reserva, que futuramente dará vida à planta, né, como também pode afetar a planta em si, né, como aqui diz nos sintomas. Manchas angulares e circulares das folhas, com bordas avermelhadas ou marrom, como foi visto na imagem, muitas vezes restritas por nervuras, cancros pretos no caule e nos ramos e apodrecimento das maçãs contaminadas com lesões escuras. Então, ela além de afetar o órgão de reserva, ela também afeta as folhas, que é a parte verde da planta que faz fotossíntese, afeta o caule, causando cancros pretos e também apodrecimento da maçã. Medidas de manejo. Semente de alta qualidade resistente à doença, né? Fungicidas, deslintamento de sementes com ácido sulfúrico. O que é um deslintamento? Deslintamento é a ação de adicionar ácido sulfúrico à semente antes do plantio, para combater algumas doenças. Rotação de cultura também é mais um tipo de manejo. Murcha do fusário. Como a professora vem dizendo, né, que o fusário é um fungo bastante agressivo, ele é polífago,
pois se alimentam de várias culturas. É muito difícil de controlá-lo, de combater. Até hoje até hoje se procura muitas variedades resistentes contra esse tipo de fungo. O fungo que causa a murcha do Fusarium no algodoeiro é o Fusarium oxysporum da espécie Vasifectum. Ele, além de causar danos nas folhas, ele também causa danos nos vasos, no sistema vascular da planta, né? Os sintomas iniciais são folhas de perda de turgência, coloração amarelada, posteriormente queda da folha, variedades suscetíveis, pode ocorrer até morte prematura. Plantas afetadas pela doença se tornam menores, o que reduz o tamanho do capulho e afeta a produtividade da lavoura. Tudo isso pode levar até a senescência da planta também, pois a murcha do fusário é uma doença muito agressiva e causa muitos danos à produção. As medidas de manejo contra a murcha do fusário são variedades resistentes, utilização de sementes sadias, limpeza de equipamento, que é muito importante, não usar um equipamento em uma área contaminada, pois pode contaminar as outras áreas, rotação de cultura com espécies não hospedeiras, como a crotalária e o amendoim. Agora eu vou falar sobre o dumping off. Dumping off ou tombamento é uma das doenças que pode ser causada por vários patógenos. O que causa o tombamento dumping off no algodão é a Rhizoctonia solane e o Coletótricum gossypi. E conforme a classificação de McNews, o tombamento, né, se encaixa no segundo grupo de doenças. Como mostra aqui na foto, de um lado tem as plantas sadias, do outro lado as plantas com sintomas de tombamento. Dá para ver no colo da planta uma faixa amarronzada. Os sintomas caracterizam-se inicialmente pelo murchamento das folhas, com posteriormente tombamento das plântulas. Esse fungo provoca lesões deprimidas de coloração marrom avermelhada no colo e nas raízes das plântulas de algodão. As medidas de manejo contra o tombamento são sementes sadias, sementes deslintadas e uso de fungicidas, espaçamento adequado entre plantas e rotação de cultura. A ramulose. A ramulose é uma doença causada pelo fungo Coletótricum gossypi, que é o mesmo que causa o tombamento também no algodão, que pode infectar plantas de qualquer idade. Ela tanto a plântula ali novinha como a plântula depois de adulta, causando até 80% de dano na produção, dependendo das condições do cultivo. Os sintomas da ramulose são observados nas folhas mais novas, com manchas necróticas. O tecido necrosado cai, formando perfurações nas folhas, que são denominadas de mancha estrelada. Também pode ser observado lesões enrugadas nas folhas. Como mostra a imagem aí, pode ver que a folha ela se enruga, forma esses necroses na folha aí, que se lembra bem um formato de estrela, com manchas escuras em voltas. O que se pode ver é que também a ramulose também ela se encaixa no quinto grupo de McNews, né? Pois ela causa danos nas folhas, e as folhas são as partes que fazem a fotossíntese da planta. Medidas de manejo. As medidas de manejo contra a ramulose são variedades resistentes, rotação de cultura e controle químico. Agora eu vou falar sobre o mofo branco. O mofo branco é uma doença bastante conhecida, pois ela também é polífaga, ataca várias culturas que são cultivadas no Brasil, como o feijão comum, a soja, o algodão, entre outras. Então, para se ter um bom manejo contra essa doença, para fazer uma rotação de cultura, tem que saber escolher bem a outra cultura que seja resistente ao mofo branco. O mofo branco ele é causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum,
Como mostra a imagem aí, né? Os sintomas aparecem na maçã, né? Com esse mofo branco em volta, essa massa branca que é o próprio mofo. Vou falar sobre os sintomas. Inicialmente, ocorre a formação de lesões com aspecto encharcado na parte aérea das plantas. Com o progresso, há o sintoma bastante característico, crescimento do fungo com aspecto cotonoso, coloração branca, que é o que eu mostrei, que é o que tem na imagem aí, aquela massa branca por cima da maçã. Os tecidos atacados pelo fungo acabam apodrecendo e o ataque prevalece na região baixeira da planta, que é onde pega menos sol, né? Onde fica mais úmido, por isso o fungo tem esse clima favorável para ele se desenvolver. Após um período, ocorre a formação de escleródios. Escleródios é a estrutura de resistência do fungo. As medidas de manejo contra o mofo branco são sementes sadias, uso de variedades com porte mais ereto. Quanto a planta for mais ereto, pega mais sol por baixo e desfavorece o microclima, né, para o fungo, né? Aplicação de fungicidas e rotação de culturas em espécies não hospedeiras. Como foi visto aí, né, a maioria são fungos, né, e não foi colocado nos slides, mas um bom manejo, uma forma de manejo contra os fungos são a irrigação adequada. Não exagerar na irrigação, pois o solo úmido atrai os fungos. Os fungos precisam mais de são adaptáveis mais em lugares mais úmidos, plantas encharcadas, onde pega menos sol, essas coisas. Onde fala sobre a bactéria, né, que aqui só tem um, que é a bactéria. Ela, como eu disse, ela é uma bactéria polífaga e saprófita, né, pois sobrevive em resto de culturas. E não, e o mais é isso mesmo. Muito obrigado pela atenção.